Vereador Gessé, eu queria, de forma muito respeitosa, lhe perguntar se esse seu projeto de lei, que foi apresentado, e a lei que foi aprovada, ele foi baseado em estudos que apontem sobre a existência de câmeras nas salas de aula, prevenirem situações de violência, ou protegerem crianças e agora, como tu disse, também os educadores e a comunidade escolar, mesmo que esse não fosse o teu objetivo inicial, porque não, o objetivo original era esse. O meu objetivo original era a proteção escolar. Não, tu disse estudantes. Que não era dos professores. Sim. É que a gente também faz parte da comunidade escolar. Sim. Talvez tu não saibas, mas os professores fazem parte da comunidade escolar. E quais são os estudos que subsidiam isso? Eu pergunto, Léo, porque na Comissão de Educação a gente está discutindo um projeto que ele tem um olhar sistêmico e complexo sobre este problema, que é complexo, que está em debate e estudo há mais de 3 anos, apresentado pelo vereador Fleck, que é o Previne, que ele é fundamentado em estudos de especialistas. E esse projeto, eu queria te perguntar quais são os estudos que fundamentam eles. Sim. Bom, como eu falei inicialmente, esse projeto ele surgiu em função de um caso muito grave que aconteceu em Santa Catarina em 2023. E na esteira daquele acontecimento trágico, houve uma grande comoção nacional. E surgiram várias respostas à questão. E uma delas foi a questão das câmeras. Então, o fato gerador foi um fato que gerou comoção nacional. Não foi um estudo que disse que câmeras de segurança em sala de aula reduzem a violência. Isso é um fato. Eu perguntei, vereador, porque eu tenho acesso a estudos... Porém, depois eu continuo. Eu tenho acesso a estudos que mostram na contramão disso. Primeiro, não há nenhum estudo que comprove que câmeras em salas de aula previnam ou evitam atos de violência. Pelo contrário. Na verdade, as experiências já demonstram que a vigilância excessiva, ela estimula a percepção e o sentimento de medo, o silêncio e a censura. Tá, isso é falso. E isso nós temos pesquisas internacionais e nacionais. Tu podes acessá-las porque eu posso te passar. E isso vai na contramão também da perspectiva de formação cidadã e autônoma que a escola deve promover a partir dessa liberdade de cátedra que nós estamos falando insistentemente, porque de fato está sendo violada nesse caso. E aí eu falo isso dentro de um contexto em especial que nós temos hoje na nossa rede, e os meus colegas que estão me ouvindo com certeza vão se identificar, que é um ambiente onde são diversos os casos de assédio moral. Eu, inclusive, estive no início do ano aqui no programa com o secretário Pascoal, em que a mensagem, que após a insistência, inclusive, do Léo, foi lida pelo secretário, ela pode, de forma bastante evidente, ser lida como também de cunho de assédio moral com os diretores e diretoras. Não era o assunto das câmeras, né, vereadora? Não, era o assunto das intervenções nas escolas, a mensagem que o secretário mandou para os diretores dizendo que, a depender de como eles se comportassem, eles seguiriam nos seus cargos, né? Então, há um contexto na nossa rede hoje que é um contexto onde o assédio moral tem sido recorrente nas escolas, né? E também por parte da mantenedora com as equipes pedagógicas e diretivas. Então, nesse contexto, não tem como a gente descartar casos de perseguição, casos de assédio, eles já estão ocorrendo. Nós já temos colegas que são assediados por suas práticas pedagógicas. Nós já temos colegas que são perseguidos por suas práticas pedagógicas estarem condizentes com todas as legislações, que inclusive apontam que uma educação para a cidadania, ela é uma educação para o convívio com as diferenças, para a promoção dos direitos humanos. Então, isso tudo, muitas vezes é interpretado por esses que eu falei, que eram os defensores do Escola Sem Partido, que há pouco tempo aprovaram aqui também na Câmara, inclusive no ano passado, acho que durante o período eleitoral, foi aprovada uma lei que a gente chamou, né, da Escola Sem Partido aqui, né, do PL da Mordaça. Ele foi aprovado e depois ele caiu no judiciário, né, justamente porque ele também violava essa liberdade de aprender e ensinar. E se vocês forem olhar
quem defendia aquele projeto são os mesmos que fizeram campanha por esse. Por isso que eu digo que está na mesma esteira. E é importante a gente falar sobre isso, porque os professores estão sendo perseguidos por cumprir o seu papel. E quando eu falo que a gente tem materialidade, para além da fala dos vereadores, e aí eu cito a Mariana Lescano, que é uma vereadora que falou na SES, está gravado, né, que ela queria que acabasse com a doutrinação ideológica, que acabasse com a guerra cultural, né, que nós estamos vendo uma guerra cultural e que tinha que cercear o que os professores falam em sala de aula. Mas e que as câmeras serviriam para isso. No debate sobre as câmeras? Ela falou sobre isso na audiência no dia anterior da votação, que esse projeto ia ajudar nisso e está gravado. Né? Eu fiz um post e os comentários que eu tenho são justamente nesse mesmo sentido de quem defende o projeto. Querem fazer a cabeça dos alunos ensinando as coisas erradas? Ótima atitude as câmeras. Ninguém quer professor falando de política dentro da sala de aula. Né? Então, é importante, as câmeras vão atrapalhar o projeto da esquerda de formar militância dentro das salas de aula. Vão mostrar que a escola... Vão mostrar para o pai e para a mãe que a escola está ensinando ideologia de gênero. De quem são esses comentários, vereadora? São comentários no meu thread. Na sua rede social, mas que são pessoas identificadas com a direita? Ou com o campo são pessoas político? Que comentaram apoiando o projeto. Tá. Então, eu trago esses exemplos para mostrar que isso não é uma teoria da conspiração. Tá. Que quem está aqui fazendo essa defesa é também, e majoritariamente, quem quer cercear a liberdade de ensinar e aprender. É quem defende o Escola Sem Partido. É quem fala que os professores fazem ideologia de gênero. É quem, inclusive em um período, que na época eu até trabalhava no Ministério da Educação, dizia que nesse processo de ideologia de gênero, os professores precisavam ser demitidos das escolas. E isso abre margem para perseguição. Bom, claro que sempre que alguém é citado aqui, né, nominalmente, o espaço está sempre aberto. A vereadora Juliana citou aqui a colega Mariana Lescano. Se a vereadora quiser entrar em contato aí com o Eduardo, que a assessoria tem um contato, só ligar, que a gente dá o contraponto aqui também. Bom, vamos lá, vereador Gessé. Bom, a metralhadora de narrativas, daí o cara tem que desmentir cada narrativa, né? Teve uma emenda nesse projeto que falava sobre escola sem partido, que foi retirado no momento da votação. Ela era do vereador Ramiro, que tratava sobre justamente fiscalizar caso o que fosse dito não fosse aquilo que se encontrasse dentro dos respaldos da diretriz da educação. Isso foi retirado, não foi nem colocado em votação. Então, o projeto ele não permite o monitoramento das falas dos professores para a fiscalização do discurso. Isso não pode. Se fizer, a senhora pode entrar, tenho certeza que vai acessar o sindicato para processar a pessoa que vai fazer esse tipo de levantamento. Porque não pode, porque não está autorizado no projeto de lei. Primeira questão da escola sem partido. Sobre assédio moral. Bom, a senhora falou que discutiu com o secretário, e o secretário supostamente estava falando coisas que seriam inadequadas. Se tiver algum tipo de assédio moral, por exemplo, da direção com os professores na sala de aula ou nos corredores, isso ajuda inclusive a fiscalizar, porque é possível a senhora pedir, o sindicato pedir as imagens do momento onde o professor vai ser maltratado, por exemplo, pela direção nessas áreas comuns. Lembrando que o projeto ele permite a filmagem em praças, parques, corredores, áreas comuns, exceto banheiro e área das salas dos professores, porque, né, enfim, não queremos nem mesmo o momento do descanso do professor, nem mesmo questão de intimidade das pessoas. Isso obviamente não pode. Mas então, na questão do assédio moral, pode inclusive ajudar os professores a fazer prova contra uma cobrança indevida, um esporro que não foi proporcional, porque não deveria ter sido feito. Então, acho que ajuda, inclusive, a comunidade dos professores que estão assistindo aqui e falar da minha parte. Eu não posso falar pelos outros vereadores. Da minha parte, a intenção nunca foi fiscalizar vocês, tanto que o meu projeto original era sem áudio. Ele era sem áudio e depois veio uma emenda e eu queria aproveitar a oportunidade e falar que esse projeto, após o meu acidente, ele me amadureceu muito como político, como cidadão. Por quê? Porque o que os vereadores me falavam é que nós tínhamos votos para aprovar independente do diálogo, porque nós queríamos aprovar um projeto que, de fato, garantisse a segurança das crianças. E daí o vereador Fleck e o vereador Marcelo Bernardi queriam votar, porque eles achavam que era uma boa medida, só que eles não tinham consultado suas bases, como se fosse, porque eles são pessoas dedicadas à questão da educação. E daí eles me consultaram se era possível fazer uma reunião na SESA sobre esse tema, onde a vereadora inclusive é membro. E
os vereadores pediram, vamos votar azar. Uma reunião onde, vereador? Na Comissão de Educação. A Comissão de Educação, né? tá. E vamos votar azar. Eu falei, não, vamos esperar. Se eu posso virar o voto de 2 vereadores por mais diálogo, vamos esperar. Vamos amadurecer. E naquela ocasião, inclusive a vereadora falou que está gravado, que a vereadora Mariana Lescano falou que era para fiscalizar mesmo. Na mesma reunião está gravado. Diretores falando que nas suas escolas, que supostamente estão colocadas de maneira ilegal, porque não tem lei que permite, mas também não tem lei que proíbe, então hoje o que proíbe, entre aspas, seria uma recomendação acho que é como é que é o nome do Conselho Escolar? Conselho Municipal de Educação. Então o Conselho Municipal de Educação recomenda que não tenha, mas não é proibido. Recomenda porque recomenda. Então, nessa ocasião, nessa mesma audiência, onde a vereadora Mariana Lescano falou que deveria, nem lembro disso, mas deveria fiscalizar, 2 diretoras da rede municipal parcerizada, aquela que tem um contrato com a prefeitura, já tem câmera de segurança na sala de aula, onde supostamente seria um crime, seria errado, e os 2 diretores, era um diretor e uma diretora, falaram que no nosso caso foi maravilhoso, porque na nossa escola, tem um exemplo, inclusive tem uma entrevista na Band que você fala a mesma coisa, 297 crianças. Todo dia uma criança cai, se pisa, uma criança briga com a outra e todos os dias vem professor reclamar, vem pai reclamar, falando que o professor bateu no aluno, que é um absurdo, que eu vou para a justiça, que vocês não podem continuar trabalhando assim. E daí a equipe diretiva vai até as câmeras, e até interessante o relato que ele fez aquele dia, não é o pai que vai olhar, é o diretor que vai olhar. E o diretor fala, eu vi as câmeras e eu constatei que a criança se machucou sozinha. Ah, mas eu quero ver porque não sei o quê. Então tu entra na justiça. Ou tu pede para ex-médio. Enfim. E 90%, daí o relato que está na SESI, 90% dos casos, a injustiça é desfeita porque teve a imagem. E é o relato do diretor. Por quê? Porque uma criança cai, se belisca, bate numa cadeira, cai na escola, apanha de um aluno, de um outro colega. A culpa cai no professor porque não cuidou, porque não estava, enfim. Né? E as câmeras acabam dirimindo o fato. Tem 5% dos casos que vai para o VAR, que ele falou. Não sei se tu lembra da fala dele. Vai para o VAR. O que é o VAR? Ah, o professor pegou pelo braço e machucou. Sim, mas ele pegou pelo braço para impedir que caísse na escada. A criança não conhece o contexto. Daqui a pouco ela foi machucada pelo professor. Mas não, mas foi para impedir um mal maior. Ele fez aquilo com uma intenção de ajudar e ajudou. E de fato teria sido muito pior se tivesse caído da escada ou caído do corrimão, coisa nesse sentido. E somente 5%, supostamente, né, que é o cálculo que ele trouxe, de fato teve alguma coisa errada que aconteceu que precisava de apuração, ou da ESMED, ou da polícia, ou algo nesse sentido. Então, todos saíram mais protegidos, e daí que eu vi a importância também para os professores das câmeras de segurança. Então, por isso que eu falei no início, que no primeiro momento eu só havia me preocupado com os estudantes, mas a maior parte das pessoas que são protegidas pelas câmeras são os professores. Então, eu acho que, embora tenha muito espantalho sendo criado, a gente teoriza muito. Eu vi o Paulo Germano falando várias teorias, porque a liberdade, a confiança, o ambiente escolar. Cara, a gente não pode viajar na maionese, a gente só quer uma câmera para elucidar fatos. E na maior parte dos casos, os fatos ajudam a proteger, inclusive, a comunidade escolar.